Salve, pessoal! Este é o Getsu 8. Que legal, hein? O Getsu 8, juro que não foi proposital que a gente escolheu o tema Fellini, que tem um filme chamado 8,5, né? Foi meio que por acidente. E calhou de esse ser o Getsu 8 e o tema é Fellini. Vocês não estranhem, eu tô com o olho meio quase fechado aqui, porque eu trabalho com ventilador e acho que a essa altura o ventilador já começa a, né, irritar os olhos, meus olhos ficam mais fechados, eles já são mais fechados normalmente. Mas então, Feline, eu vou começar falando, depois eu passo pro Guilherme, porque eu tenho um pensamento, né, sobre o Fellini, que não é um pensamento, na verdade, é uma observação que eu já fiz há algum tempo, que as pessoas tendem a liquidar Fellini muito depressa, né? Vou explicar. O Fellini é um dos primeiros cineastas que as pessoas vão descobrir, vão ver e vão, enfim, devorar a filmografia inteira, né? É fácil de achar, passa sempre, sempre tem coisas saindo do Fellini, alguma comemoração, alguma tá passando toda hora. Eu lembro que quando eu tinha Telecine, passava toda hora o La Dolce Vita e sei lá mais qual. O que faz com que as pessoas abandonem Fellini também. As pessoas abandonam Fellini com muita facilidade. E até elas resolverem rever os filmes do Fellini, elas continuam com a ideia de que o Fellini é um cineasta, é um cineasta de principiante, né? E abandonam isso. E eu reparei que essas pessoas que tendem a abandonar o Fellini preferem o Fellini até o La Dolce Vita, tá? Elas Uhum. gostam do Fellini que tem ainda algum lastro neorrealista. Já as pessoas que amam Fellini e nunca abandonaram Fellini, e eu já aviso que eu estou entre essas, que eu vou para a fronteira para defender o Fellini, fronteira imaginária, né? A gente tá num momento muito bélico da humanidade, então é tudo figurado, tá? Mas eu defendo o Fellini com muita paixão, e eu gosto justamente do Fellini que se inicia no La Dolce Vita, que é aquele Fellini, né, mais expansivo, mais maluco, um biguista eventualmente. Então eu identifico esses dois polos, né? Não que eu não goste, por exemplo, de Os Boas-Vidas, que eu acho um filmaço, ou de Noites de Cabiria, esse melhor ainda, para mim é um dos melhores filmes do Fellini. Mas os meus preferidos do Fellini tendem a ser os mais felinianos. Começando com La Dolce Vita, né? Que eu acho que quando ele começa nessa onda hiperfeliniana, vamos dizer assim, Satyricon e Casanova. Esses são meus três mais, assim, os três que eu mais amo dele. Tudo bem, alguém vai comentar, eu vi 8,5, 8,5 é feliniano pra caramba, é verdade. E eu adoro 8,5, mas não é dos meus preferidos. Tem gente que detesta 8,5, aliás. Esse pessoal que gosta mais do Fellini neorrealista. Então eu já queria começar a perguntar para o Guilherme, pergunto ao Guilherme se ele está em uma dessas duas vertentes ou está em alguma outra. Se você não se encaixa em nenhuma delas. Me colocar numa situação complicada, assim. Bom, primeiro Comigo, não, eu tô brincando. eu concordo completamente com o que tu disse, assim, que o Fellini ele tem muito essa pecha de um cineasta de início de cinefilia, por vários fatores que tu já citou. A gente tem aquela lista que é muito canônica da Sight and Sound, então a pessoa assim começa a vê aquela lista, tem, sei lá, imagina com uns quatro Fellinis, em geral tem três, quatro Fellinis nos 100 primeiros filmes, assim, ou 150, enfim. Então ele desponta muito cedo, assim, e com toda uma referência relativamente fácil de encontrar. E acessível para assistir, eu já acho discutível em termos de início de cinefilia. Depende de qual momento da carreira. Eu não acho, por exemplo, Roma é um filme de início de cinefilia. Mas aí realmente eu costumo mais assistir.
A Marcor, que eu também não acho tanto, para mim acho que tá mais perto de Roma, mas a Dolce Vita é um super clássico, 8,5, enfim. Mas eu tô um pouco nas. Eu tô curiosamente um pouco entre as duas categorias que tu falou. Eu, até pouco tempo atrás, eu era muito da opinião que eu gostava mais dos Fellinis neorrealistas. Embora nunca tenha sido particularmente hater do que vem depois, assim. Mas eu não sou o cinéfilo mais Felliner. Eu não compro brigas em prol do Fellini e eu não sou nem um pouco. Nunca fui, e eu vejo que tem cada vez mais a turma anti-Fellini, assim, ferrenhamente anti-Fellini. Eu acho que eu tô. Entre um e outro, eu tô bem mais pra apoiador do que pra hater, mas eu nunca fui assim, um porta-bandeiras, um dos meus cineastas de referência principais, assim, até porque eu confesso que é um cineasta que eu ainda precisaria estudar mais, assim. Mas eu gosto muito dos primeiros. Tu falou Noite de Cabiria. Noite de Cabiria sempre foi meu filme favorito. Acho que desde a primeira vez que eu assisti e eu revi ele, não faz pouco tempo esse ano, e recimentou ele como o meu filme favorito. E eu voltaria a. Tu falou ali da transição de La Dolce Vita, que eu concordo, é evidente. Mas eu diria que tem uma faísca dela já em Noite de Cabiria. Para mim, Noite de Cabiria quase que começa, assim. Porque aquela sequência, aquela cena, na verdade, que é quando ela conhece o cara que tem um envolvimento com ela, enfim, spoilers à parte, acho que aqui a gente não vai se deter contra spoilers, mas o cara que dá um golpe nela no filme, um personagem bastante importante, ela conhece naquele clube, eu não sei nem como descrever aquele clube, mas pra mim é uma sequência quase Clube Silêncio, assim, dos traduções. Depois quando eu revi, eu pensei, nossa, mas é um clube meio teatro, meio, enfim, bem Fellini, meio Fellini de La Dolce Vita em diante, assim. Realmente, a maioria do Noite de Cabiria eu acho que está muito mais aterrado na fase neorrealista dele, mas aquela sequência parece que, para mim, é o começo dessa virada de chave que aí no La Dolce Vita começa a ficar a tomar conta da maior parte do filme, assim, do Eu Fellini, penso, da estrutura do circo, né? Do Fellini que traz os tudo bem que já tinha circo em La Strada, já tinha, mas o Fellini traz o circo para a forma dele, assim, para a poética mesmo do filme. sabe que eu penso mais na sequência que ela vai visitar a casa, que ela entra na casa do ator ali, como Também, uma também. antecipação, É bem La que Dolce Vita, aquela sequência eu ali. chego a falar em aula que é no curso Fellini, né? Uhum. Ah, eu ia falar que eu tenho para vender, mas não tenho. Acho que não foi comigo que não foi curso independente meu. Mas enfim, não tem. Mas qualquer dia eu faço de novo. E eu sempre falo que o Noites de Cabiria é a despedida do neorrealismo. Uhum. Mas tem isso mesmo, tem já uns sinais do Fellini que viria, né? Uhum. Uhum. Até na construção em blocos narrativos, né? Sim. O Noites de Cabiria é o primeiro filme que tem a ideia de blocos narrativos. E são independentes, não é um bloco narrativo encadeando o outro, são blocos independentes da trama. Que o Doce Vita vai ser mais ainda, né? A Doce Uhum. Vida, vamos falar em português mesmo, né? A Doce É. Vida vai ter isso mais ainda do que no Noites de Cabiria, né? Não sei, E chega ao acho que é a minha extremo ali impressão. chega ao extremo em Roma, que ele mesmo começa o filme com uma narração dizendo, ó, esse filme não tem história. Que é meio que uma mentira, porque tem, até que segue ali uns personagens por um bom tempo. Mas eu entendo que ele já começa com esse desarme, assim, de, tá, não é exatamente sobre um enredo, sobre uma narrativa no sentido prosa, assim, enfim. Mas ele chega ao extremo. A Marcora é um filme totalmente, assim, colchas de retalho, de memória, de personagens que entram e saem. São mais ou menos, são os mesmos personagens, mas eles são. A história em si é muito difusa e é totalmente nessa estrutura que falou de fragmentos de memória. Assim, aliás, eu acho um filme Isso. lindíssimo. Eu revi e é. Provavelmente é o segundo que eu mais gosto dele, ou enfim, eu não fiz exatamente uma lista para O falar, mas Amarcord. o Amarcord. Eu acho um filme lindíssimo. Aliás, me
relacionou muito com, para mim, ele é o Como Era Verde o Meu Vale do Fellini, assim. Que é Você sabe que essa sensação de voltar lá para do cineasta tá voltando lá para a infância dele, de um lugar que ele não mora mais e de que ele meio que nunca mais vai voltar. Para mim, aquela sensação do Ford com. Claro, né? é, Não, o do Ford é muito mais metafórico e é legal. porque a infância dele não foi exatamente ali na Irlanda, ele, né, ele nasceu nos Estados Unidos mesmo. Mas o espírito que ele captura ali desse personagem que narra o filme ali o do Como Era Verde no Vale, que ele saiu do vale e ele meio que nunca mais vai Gales, né? voltar. O vale País tá de dentro Gales dele. ali, né? Exatamente, era no Acho país que de País de Gales, tem razão. Gales. Mas aquela mesma sensação assim desse personagem, tipo, isso foi a minha infância, eu olho pra isso ao mesmo tempo com saudosismo e com crítica, olhando simultaneamente vendo o que tinha de errado naquele pequeno universo ali e o que tinha de excelente, e ele só que nunca mais vai voltar. E pra mim é muito essa sensação do Fellini e do Amarcord de estar olhando para aquela cidadezinha pequena. Bom, mas o Fellini adulto nunca mais vai realmente recuperar aquela vida, aquele estilo de vida, enfim. Então, Olha, aliás, são dois filmes que eu amo bastante, assim, e na hora. E como eu revi os dois esse ano, eu acho que ajudou a atrelar uma coisa a eu só outra. quero avisar que você vai ser citado no meu livro, se eu lembrar, porque eu gostei Ah, não dessa acredito. associação. Ah, E eu não é? tinha Então tá. pensado. Eu gostei dessa associação com, Uhum. Ford, né? Eu tô fazendo um livro sobre Ford. Sim. E você será citado, porque essa ideia é ótima e eu sempre cito as ideias, a não ser quando eu não sei, quando eu acho que é minha, às vezes nem é minha, às vezes foi alguém que. Mas normalmente eu sei de onde veio a ideia. E aí eu Me sinto geralmente honrado. cito, né? É. E aí eu gostei dessa ideia eu entendi também a diferença, mas Uhum. realmente tem uma coisa ali de, pô, esse passado que não volta mais. Mas você sabe que eu tenho uma relação com a Marcord que assim, eu sempre amei Fellini porque eu cresci, eu comecei na cinefilia, aí que tá também, você falou do começo da cinefilia, né? O começo da cinefilia para mim foi diferente Uhum. do seu começo da cinefilia e é diferente do cara que tá começando agora também, né? Completamente, né? Então tem que ver esses três começos já diferentes. Quando eu comecei, Fellini era meio que obrigatório, né? Meus amigos mais próximos, que já eram cinéfilos, depois eu acabei até passando, porque eu virei crítico, eles ficaram na cinefilia e foram trabalhar com Uhum. outras coisas. Mas eles me falavam, pô, Fellini é muito chato. São três caras muito chatos, Fellini, Bergman e Godard. Herzog. Eles falavam desses Herzog. três, eu lembro muito bem desses Herzog. três. Então, Ah. Fellini, Bergman e Herzog. E eu adorei os três. Eu falei, mas o que vocês veem de chato em Fellini, em Bergman? E eu, no começo da cinefilia ali, eu ia contra eles, porque eu falei, são demais, são uns baita cineastas. Eu adoro E também o outros dois. Amarcord, só para terminar, o Amarcord, eu tinha uma relação mais problemática com o Amarcord, porque eu demorei para. Esse filme é meio Fellini para quem, né, para imitadores de Fellini ou para fãs de Fellini, é um filme muito mirado para fãs. Depois que eu saquei mesmo que é um filme muito feliniano, extremamente feliniano, mas é uma progressão natural do satírico para o Roma, Uhum. do Roma para Marcord e do Marcord para o Casanova. Acho que tem uma progressão aí muito natural entre esses quatro filmes, e depois entre o Casanova e o Pula o Ensaio de Orquestra, né? O Casanova e o Cidade das Mulheres. Porque ambos, tanto Casanova e Cidade das Mulheres, são filmes sobre o fracasso do macho latino, né? Ou do macho Uhum. italiano, assim. Ou o Uhum. ridículo da figura masculina italiana, né? Muito representada ali pelo Casanova e pelo Marcello Mastroianni no Cidade das Mulheres, né? Que Uhum. são dois filmes demolidores, assim, demolidores, quase que eu destruo tudo. Demolidores assim dessa cultura masculina, do machismo italiano, né? E eu passei a amar o Amarcord porque está dentro dessa fase, desses, vamos dizer, cinco filmes, vai, se a gente colocar Uhum. o. É que aí eu já vou querer colocar o Elana Vivá, que eu adoro. Eu amo o Elana Vivá, mas eu acho que o Elana Vivá já é uma outra coisa, tá?
Ele começa esse ciclo, eu diria, com Satyricon, e vai falar de Roma, depois vai falar da Roma antiga primeiro, depois vai falar do Roma, da Roma Uhum. atual, que é a Roma dos anos 70 ali do começo dos anos 70 em que eles acham a Roma antiga, né? Eles acham o Satyricon lá no metrô, nas escavações do metrô, depois vai para o Amarcord, que ele vai para Rimini, e ali já começa a ter toda essa figura do macho italiano sendo criada, né? Lembra do. Tá no 8,5 também, né? Aquela ideia da criação do macho. 8,5 já antecipa isso um pouco, essa criação do homem italiano, né? Essa coisa do. A mãe ali sentindo orgulho que ele estava vendo a maluquinha ali fazer o show dela. E sentindo Desde orgulho, mas os disfarçando Boas-Vidas, ali né? pro padre, né? Oi? Desde Os até dos boas Boas-Vidas. Boas-Vidas, também, muito, muito sobre isso. Talvez até um dos temas centrais do Boas-Vidas. isso. É. Bastante os boas-vidas. Só que os boas-vidas ainda tem um formato mais neorrealista, né? Mais, Sim, digamos, total. Uhum. não é convencional, porque o Fellini acho que nunca foi convencional, mas ele é mais equilibrado, ele é mais, né? Ele é menos atirado, menos maluco. Uhum. E do 8,5 em diante, já do lado do Vita, mas o do 8,5 principalmente, ele já vai, né? Entrando. Você entra no, é um mundo feliniano, né? É um mundo à Sim, parte. total. Agora, não perdoam isso no Fellini e perdoam no Lynch. Quer dizer, a sensibilidade É, moderna é muito mais tolerante com isso. Quando o Lynch faz isso, cria um mundo particular dele, com regras que só tem no mundo do Lynch, e não entende, não perdoam o Fellini por ter feito isso. Eu adoro o Lynch, mas eu acho o Fellini muito mais talentoso. Acho um diretor mais especial que o Lynch nesse sentido. só que essa comparação é muito boa. Tu já tinha me feito essa comparação em outra conversa, outra vez, do Fellini com Lynch, isso há um tempo, acho que até há anos atrás, ou 2 anos. Mas eu lembro que foi um estalo para mim, eu não tinha parado para pensar o quanto o Fellini tem um. O Fellini é um cineasta para pensar o Lynch. Ah, eu lembro que tu tinha me dito isso numa conversa. Eu lembro que tu me falou o Lynch e o Sternberg em relação. O Fellini como sendo um episódio do meio, digamos, cronologicamente, do Von Sternberg e do Lynch. E eu concordo, e ainda mais depois que eu fui rever os filmes, nossa, faz muito sentido, tanto que eu acabei de mencionar que pra mim aquela cena do clube ali no Cabiria é uma cena clube silêncio, assim, muito. E depois, então, nessa fase que estava falando agora de Satiricon, Roma, Marcor nem tanto, Marcor um pouco menos, mas Satiricon e Roma em especial, muito uma fase à la Lynch, claro, Lynch veio muito depois, né, mas uh, muitos dos Eu filmes que a gente acho que conhece Lynch eram muito depois, mas o Lynch se inspirou, né? E aí faz muito provavelmente sentido. eu tava pensando no Sternberg do Shanghai Gesture, né? Porque o Uhum. Shanghai Gesture tem aquele clube totalmente maluco ali, que é uma. É linha, já antecipa a Lynch ali, e antecipa a Julieta dos Espíritos, antecipa um monte de coisa ali. Filme de E- e- 42, por aí. Embora o Sternberg seja um cineasta muito mais, assim, aterrado, pé no chão do que esses outros dois, ele tem Sim, esses. Mesmo até, olha, ele até antes assim, tem flashes disso ali na Vênus Loura, tem um pouco dessa loucura, tem muitas cenas de clube noturno, bom, claro, né? Ainda mais com a relação do tema dele com a Dietrich, ela cantando, mas sim, depois que a gente teve essa conversa, ficou evidente, assim, para mim, revendo os filmes, o quanto tem conexões, assim, conceituais. Mas uma coisa que eu queria retomar ainda mais que a gente estava falando dessa fase do Fellini, ali de Satiricon até Casa Nova, acho, por assim dizer, que para mim é a fase. E olha, repito, eu comecei esse episódio falando que eu era inicialmente, especialmente antes de eu começar a fazer algumas revisões, muito mais da fase inicial, né, o realista dele, e eu tenho pendido lenta e constantemente mais para essa segunda fase cada vez mais, assim. muito bem. Mas é a fase.
e isso, para mim, eu tenho. No momento atual, eu já virei essa convicção que é a fase formalmente mais impressionante e consolidada. Parece a fase todo o conjunto estético do Fellini se encaixou perfeitamente, assim. Ele sempre é um cineasta na minha opinião, com um olho muito bom, mas essa sequência. Tá, vamos jogar então de brinde o Julieta dos Espíritos antes, mas eu acho que ainda matura um pouquinho mais logo depois do Julieta dos Espíritos, ali de Satiricon até Amarcord, até Casanova. Essa sequência é a relação dele ali com o diretor de fotografia, que eu acho que fez todos esses filmes, ou a maioria deles. Não lembro se é algum que ele trocou, mas se eu não me engano, a maioria desses filmes foram com o mesmo diretor de fotografia que ele estava trabalhando. E acho que com o mesmo Agora eu não designer de lembro. produção também. Eu acho que é o Mas Rotuno. é, para mim essa sequência é a sequência assim, mais visualmente interessante do que ele fez. Para mim, ainda mais do que La Dolce Vita, que é um filme formalmente bem interessante, e do que o Oito e Meio. Mas revendo assim, Roma é um filme muito bonito, com imagens muito fortes, assim. Tem imagens que ficaram o filme é todo passado em vinhetas, e como o próprio ele tentou dizer que não tem história, mas ele tentou dizer que não tem. Mas por exemplo, aquela imagem do fim da primeira, do que ele chama da primeira metade, que é visto na rua, assim, um túnel, e vem a moça correndo, gritando que tá um ataque acontecendo, que seria ali o começo da guerra. Uma imagem muito forte, assim, muito intensa. E Roma tem muitas imagens assim, a cena celebrada por todo mundo e com justiça do metrô, dos afrescos desaparecendo, a sequência do desfile O desfile clerical. é sensacional. Tem imagens muito fortes em Roma todo o aparato formal dele tá, para mim, no auge do Fellini. Essa sequência, ele Satiricon, Roma, Amarcord e Casanova. Amarcord é outro filme que eu acho que tem imagens impressionantes, acho a fotografia lindíssima também. Enfim, eu queria saber se tu Não é. concorda com esse recorte, assim. Eu tinha falado desse Né? recorte, Sim. justamente são os quatro. Ah, não, você falou da forma, e eu concordo também, Uhum, porque esse para mim, o centro da uhum, carreira do Fellini. E digo mais, o Casanova eu acho que é o centro do centro, uhum, uhum. porque o Casanova é o filme que só felinianos gostam. E Não coincide dá com a pra. cor também, né? É, Coincide quando a cor entrou no cinema dele. Essa sequência é exatamente a sequência de quando ele começou a fazer exatamente, é. filmes em É cor, o assim. Julieta, né? Começa Exatamente. no Julieta, logo Julieta. antes, que a gente põe de brinde ali como um ensaio para essa sequência. É É, o filme que eu acho. É um filme que eu acho muito bom. Eu acho o menos bom desses que a gente falou. Mas também. acho um ótimo filme. É até um filme que eu preciso rever. É um filme que faz uns vários anos que eu não assisto. Mas que eu tinha gostado muito. Mas realmente começa ali no Julieta e dali vai. Parece que a cor completou o Fellini, por assim dizer. Não que tivesse necessariamente faltando alguma coisa antes, mas completou. O Fellini ficou totalmente. Habilitou ele a fazer coisas e o cinema dele, toda essa parte, como a gente falou, circense, essa parte de um universo diferente, vem com como ele usa cor nas luzes, como ele usa muito azul, azuis fechados, e aí ele contrasta com cores super fortes, vermelhos. Acho que quando entrou isso no cinema dele, completou a forma dele definitivamente, assim. Que não é o caso necessariamente de todos os cineastas. Não é, uma coisa óbvia, entrou a cor e completou. Não, é o caso do Fellini, mas eu não diria como uma regra Principalmente. geral, assim. É. Eu diria eu só não vejo uma progressão, no Uhum, sentido de progressão temática mesmo, uhum, porque o Amarcord eu acho muito mais palatável e um filme uhum. muito que é maravilhoso, concordo, agora Sim. eu acho também, mas é um filme muito mais fácil de ser gostado, mesmo por quem Uhum, não gosta tanto do Fellini. Esse filme é mais, esse filme dá para seguir, né? Do que o uhum. Casanova.
Sim. Eu acho que o Casanova você tem que ter uma carteirinha do clube do Fellini para gostar do Casanova. Senão você não vai embarcar. Tipo, o Buñuel deu a senha, né? O Buñuel falou: eu gosto muito de Fellini, mas até o Casanova. Do Casanova eu não aguentei passar da metade. Depois o Hugo Que Giorgetti loucura, eu não fala a sabia mesma disso. coisa. Numa entrevista da Sete lá, ele fala: não, o Casanova, eu adoro Noites de Capilha, falou de outros lá, Dolce Vida, mas do Casanova eu não passei da metade. Porque é muito comum você rejeitar o Casanova. Casanova é o ponto, assim, é o máximo do Fellini. Já tem algo de Casanova no Satírico. Uhum. Eu conheci muita gente que torce o nariz pro Satírico porque fala: ah, Satírico é demais para mim, Satírico não dá. Eu acho que o Casanova com o Satírico tem. Porque o Roma, você vai entrar, a lembrança, tem aquela Uhum. coisa meio Amarcord, mas né, Total. do Fellini rememorando a juventude dele e tal. O Amarcord é ele rememorando a infância. Então tem Uhum. um lado aí de puxar o espectador para si, É uma né? dobradinha total. Roma e Amarcord é uma É, dobradinha. total. E ao mesmo tempo Roma com satírico pelo outro lado, né? De um Sim. outro jeito, a Roma antiga com a Roma Uhum. atual. E a Doce Vida forma uma trilogia com esses dois, né? São Uhum. os filmes de Roma, né? Os filmes claramente de Roma, em que Roma é um personagem. Só que o Casanova não. O Casanova é um filme que te afasta o tempo Uhum. todo. E eu acho que essa é a diferença, por exemplo, de você ter um Marcello Mastroianni, como vai fazer depois o Casanova do Escola, né? Já tinha feito o do Comencini, né? O Mastroianni viveu vários Casanovas no cinema. Mas você ter um Casanova como o Casanova interpretado pelo Mastroianni seria uma coisa, mesmo com o Uhum. Fellini. Você ter o Casanova interpretado pelo Donald Sutherland, que é coisa estranha ali no ao Uhum. universo feliniano, né? É outra, porque é mais um elemento que vai te afastar. Uhum. Então, o Casanova, para mim, é isso. Assim, eu olhava assim, as primeiras vezes que eu vi umas 5 vezes Casanova na minha vida. E as 2 primeiras que eu vi, eu falei: ah, não é ruim como falam, mas tem coisas aí, tem coisas legais, né? Ele, né, tem momentos. Na terceira, eu falei: pô, é um bom. A terceira foi no Cine Sesc. Ele passou restaurado no Cine Sesc, acho que foi a primeira vez que eu vi no cinema. Aí eu falei: cara, é um filme para ver no cinema, né? É um filmaço para ver no cinema. Só que a quarta e a quinta que eu vi em casa, foi aí que o filme se tornou obra-prima para mim. Quando tu Foi aí vê. que eu falei: pô, esse é o filme do Fellini. Eu não digo a obra-prima, mas porque eu tenho Uhum. aqueles 3 preferidos. Depois eu vou fazer o meu top 5, velho. Mas Mas eu entendi isso, quer se eu dizer, tiver o que mais escolher um, feliniano. é, Uhum. se eu tiver que escolher um, é o Casanova, porque Uhum. ele tem tudo do Fellini ali. Naquele Uhum. começo do Carnaval em Veneza ali, tem umas figuras fazendo assim para a câmera, né? Aparece, desaparece. Aquilo não existe em nenhum outro cineasta. Eu não vejo aquilo. É outro nível de. E assim, a tristeza do. E o Donald Sutherland se apaixona por uma mecânica, né? Uma boneca mecânica ali. E depois termina levando fora dela e termina ali dançando. Aquele final do Casanova é uma das coisas mais tocantes, assim. Eu fico emocionado até de lembrar. Eu acho o Casanova um baita filme. Um baita filme. Eu fico com um pouco de pena de quem não sacou isso, assim, de quem não percebeu a genialidade desse filme, assim, a beleza, a poesia, tudo, assim, porque, putz, eu acho espetacular. Não sei se você reviu nessa O... batelada agora, Eu não, Guilherme. não. Eu ainda não, não é um dos que eu vi agora, Casanova, e tô amplamente convencido a ver essa semana. Agora, pena que eu não vi antes do episódio. Não, eu revi alguns. Espero Tem que eu filmes que eu não revi, infelizmente, pro episódio, que eu via, enfim, muitos anos atrás. O Oito e Meio, eu tinha te comentado, é um deles. Embora é um filme que eu lembre decentemente, eu acho, por quanto tempo faz que eu assisti. Mas
Eu tô amplamente interessado. O que eu recém acabei de assistir é o Satyricon, que eu imagino que se aplique a maioria dessas coisas. Para esse Satyricon é um filme que ele pisou forte no pedal da loucura. Eu acho que é Ele o foi segundo muito longe mais. ele foi muito longe no material, no livro Origem do Petronius, que eu não li o livro, mas eu tenho a forte sensação que o Fellini deve ter descartado boa parte, assim. Eu imagino que ele deve ter Felinizou jogado tudo. fora quase o livro inteiro, assim. Mas é um filme que eu sinto que tu vai muito mais para ver Satyricon para ver Fellini do que para ver certamente muito mais para ver Fellini do que para ver história romana, na minha opinião, ali. Eu sinto que ele tá muito mais interessado. Assim como, na verdade, o A Doce Vida, parece que ele tá muito mais interessado no zeitgeist do que nos eventos. Não tem tantos fatos. É muito mais a sensação daquele período. Eu acho isso uma coisa muito forte do Fellini. A Doce Vida é um filme muito sobre a sensação que ele tentou capturar ali de um momento, daquela virada para os anos 60, do ridículo e ao mesmo tempo do interessante daquela sociedade. Em A Doce Vida acho que é muito mais sobre o ridículo, mas e isso eu acho uma coisa que tem em vários dos filmes dele, que é essa dualidade, essa coisa de microcosmos diferentes da sociedade chilena, isso do extremamente ridículo e ao mesmo tempo do tocante, do que tu vê que ele tem de sentimentos afetuosos sobre. Ele olha para algumas coisas com afeto e para outras coisas com escárnio, com deboche, com meio que um carnaval, assim. E eu gosto muito dessa mistura, é uma das coisas que eu mais gosto no cinema dele. E, de novo, eu cito o Amarcord como um filme que eu acho que isso acontece o tempo inteiro, do afeto ali para a infância, ao mesmo tempo de um olhar crítico para muitas coisas. A crítica do regime fascista aparece em vários filmes, não é uma exclusividade do Amarcord. Ele põe como essa entidade assim maligna que aparece na infância dele, ele virado de infância para juventude, tanto no Roma quanto no Marquardt, como. Tem mais algum filme que eu tô esquecendo, mas a questão de aparecer oficiais fascistas como vilões ou como pessoas assustadoras é bem comum, assim, em Autoridades, alguns né? filmes. Geralmente a Autoridades. autoridade é. Tem ali a cena no Marquardt eu lembro de uma cena de interrogatório, é um pouco longa e maravilhosa, que eu adoro ali. Ah, Roma tem, enfim. Mas ele mistura muito esse olhar do que tem de errado na Itália, e pode ser o que tem de errado naquela alta sociedade, naquela burguesia excêntrica de A Doce Vida, pode ser o que tem errado na mentalidade super interiorana, fechadinha das pequenas cidades, que são totalmente diferentes. Aí pode ser Os Boas-Vidas, pode ser o Amarcord, pode ser vários outros filmes. Mas para todas essas ele tem alguns olhares afetivos também, assim. Eu acho isso super interessante. E para mim é o espírito principal ali de filmes como A Doce Vida e de certa forma como o Satiricon. Ele olha para trás também do ridículo e muito do ridículo. E esse ridículo do Satiricon não é só sobre a Roma antiga, é sobre a Roma atual, é evidente no filme, mas sobre questões identitárias também. E aí que não são tanto sobre o ridículo, mas são sobre identidades culturais, como a Itália lida com a arte em geral. Isso é super forte no Roma e no Satiricon, e provavelmente em outro filme também. A Mas história também. esse eu acho que Arte e em história. Roma é o filme que mais se debruça sobre essa relação multifacetada assim, do país com a arte, seja na cena que a gente mencionou dos afrescos desaparecendo, mas em vários outros detalhes do filme. Me falta das questões do teatro, tem uma sequência no teatro que as pessoas estão vaiando e não deixam as pessoas performarem. Tem uma série de interrupções. Ele também fala muito sobre grosseria, né? Sobre o que seria essa, como a gente percebe, essa grosseria do povo italiano que é típica. Tem uma coisa que eu acho que se repete, que é um padrão do Fellini mais feliniano, vamos dizer assim, Uhum, e que vem da Doce Vida, que uhum, é pegar um personagem, centrar o filme nesse personagem
e mostrar ele decaindo junto com o seu Uhum. entorno, tá? Uhum. Quer dizer, a decadência de tudo, assim, que é o personagem ali na festa de Roma, tal, a coisa vai degringolando de tal modo, depois do Uhum. suicídio ali do personagem do Alan Cuny, né, que é uma das cenas mais lindas, ele mata os filhos e depois se mata, é uma coisa assustadora, e a esposa, a chegada da esposa, eu acho que dali em diante o Doce Vida, desculpa, ele vira uma outra coisa, né? E Total. volta ao Uhum. Casanova, porque o Casanova tem a mesma estrutura, Uhum. né? Só que é um homem que já está na decadência. Quer dizer, o A Doce Vida também, mas ainda é uma decadência disfarçada ali de festa, Uhum. né? Do bom Uhum. viver e tal. No Casanova é a decadência já completa, já nasce a decadência. O filme já abre com a decadência, né? Com ele sendo contratado ali para fazer uma performance sexual para um milionário que vai observar de um quarto secreto. Decadência pura. E daí é Uhum. mais, cada vez mais decadência, né? No Uhum. Casanova. Ele vira uma atração circense sem ser, sem ser é, consciente disso, né? Ele vira uma atração ali, um palhaço sem ser de fato, sem querer Uhum. ser de fato um palhaço. Então, eu acho que essa decadência nos dois filmes é muito forte, muito. E é um pouco também no Cidade das Mulheres, né? Um filme que lida com a decadência. O Visconti lida com a decadência também, mas de uma outra Uhum. forma, né? Uhum. O Fellini lida com a decadência, ele mostra o ridículo da decadência. O Visconti mostra a melancolia da decadência. Eu adoro os dois, eu acho os dois Uhum. fenomenais, os dois, mas tem essa diferença entre eles, né? Uhum. E eu acho que o Fellini está mais pro Pasolini do que pro Visconti, né? E o Visconti Concordo tem bastante, muitas assim. É. diferenças com o Pasolini, né? Uhum. O Pasolini e o Fellini se aproximam mais nesse sentido. E claro que tem muitas coisas que os afastam, que os diferem então. Mas o Fellini está mais pro Pasolini do que pro Visconti, sem dúvida. É, eu concordo contigo, por eles surgirem na mesma época, serem da mesma turma, tem essa questão da história do cinema de botar as turmas, né? Fingir que Fellini e Visconti ser uma coisa Truffaut Godard, não, acho que nunca foram, assim. Ah, Talvez não, nunca. bem no É, início, assim, quando estava bem no neorrealismo, talvez, mas rapidamente saiu bastante disso, assim. E olha, eu já acho que tem boas separações do Truffaut pro Godard, mas eles são muito mais fortes do Visconti pro Fellini e muito mais é, rápido também na carreira dos dois, também assim. acho. O Visconti é um cineasta muito mais escolher a palavra mais austero que o Fellini, eu acho, emocionalmente. Enfim, tem uma solenidade maior no cinema dele, enquanto o Fellini é um cineasta insano. Acho que é justo chamar de um cineasta insano, assim. Mas aí que tá. Ao mesmo tempo, Guilherme, você pega um filme como Leopardo e tem Uhum. aquela cena em que eles vão visitar o palácio ali do Príncipe de Salinas e a gente ouve a voz do dublador do Burt Lancaster, mas o Burt Lancaster não tá, ele não aparece. Uhum. Quer dizer, ele falou: ah, vamos filmar essa cena aqui que eu acho que ficou faltando. E ele não, eu nem lembro se está no Lampedusa esse trecho. Mas ele filma aquilo ali, claramente o Burt Lancaster não tava, não podia filmar, Sim. mas ele Não filma a conseguiram as voz do diárias do Burt dublador. Lancaster. Sim. É, e dane-se, isso é loucura também, é uma maneira de, né, de você. É, Os Deuses Malditos é um filme quase feliniano É do verdade. Visconti. É um filme que chega mais perto, assim, pô, tem uma reaproximação, mas não é uma coisa particularmente comum, acho, no É, Visconti. O Visconti, parece que o Visconti segura mais as rédeas ao longo do filme e o Fellini solta lá no início, assim. O Fellini alopra o filme, especialmente é, dessa época ali, fim dos anos 60 em diante. as rédeas do que está sendo mostrado, né? Por outro Sim. lado, eu acho que assim, eu adoro, tem uma mania da crítica de não gostar de controle, né? De Uhum, cineastas muito controlados, muito. Eu adoro. E eu uhum. acho que o Visconti é muito controlado, mas eu acho que o Fellini até mais Ah, formalmente. é?
Porque o Fellini, Uhum, você não vê um corte assim que você fala, nossa, que uhum, estranho. No Visconde eu uhum, vejo. No uhum. Visconde eu vejo uns movimentos, uns sons esquisitos ali. Uhum, Fellini é uma coisa, parece que só poderia ser feito daquele jeito. uhum. É incrível isso no Fellini. E ninguém pensa nele como um baita de um cineasta. Eu acho um esplêndido Não, eu cineasta. concordo contigo que em habilidade, a habilidade dele é altíssima. Inclusive, há pouco estava É, elogiando a capacidade dele de criar consistentemente imagens, quadros, cortes excelentes, assim. E realmente, é importante ressaltar que quando eu falo aloprado, não é nesse sentido. No filme não sim, sim, degringola eu entendi. formalmente. É totalmente É, narrativo, assim. O bom senso, assim, do que seria, né? Bem entre aspas, porque acho que ele amplamente debocha desse bom senso de como contar a história, narrativo, é uma coisa que ele cada isso. vez mais foi derretendo, assim. Os filmes são. Tem filmes Fellini, como o Satiricon está falando um pouco, seja que foi feito no ácido, assim, na base do ácido total, com todo respeito aos cara que eu acho um grande cineasta, mas realmente, a habilidade dele nunca soube, pelo contrário. Eu até acho que nesses filmes, como eu estava falando um pouco atrás, nesses filmes é o que ele mostrou mais habilidade formal. É, Os filmes mais espetacularmente bem dirigidos dele, na minha opinião, são dessa sequência. Uh, ele controla embora é uma coisa que tenha perfeitamente, sido né? feita, assim. Os tempos, o espaço, ele tem o controle de tudo. Até porque para fazer essa estrutura, eu acho essa estrutura que ele adotou lá adiante na carreira de filmes serem altamente episódicos e terem muito pouco próximo de um fio condutor, assim, narrativamente, é uma estrutura muito difícil de manter, né? O filme, para cair aos É, pedaços, é um assopro, assim, e então realmente tem que manter uma coesão visual muito forte e também na montagem muito difícil muito difícil tu montar um filme como Satiricon, na minha opinião. Satiricon sai de uma sim, cena para outra, assim, e ainda mais é tudo em sets, e os sets tem muita informação visual, eles são muito coloridos, tem muita coisa acontecendo, é muito fácil tu perder a orientação, seria muito fácil de tu perder a orientação no meio daquela zona, por assim dizer. Mas realmente as rédeas formalmente ele sempre mantém a pulso firme, assim. é. Eu acho que é a grande marca dele, né? Que ninguém lembra disso, mas Eu é um concordo. baita cineasta do ponto de vista formal também. Estamos encerrando, né, Guilherme? Já deu o nosso Na nossa tempo, proposta. nosso novo tempo. Uhum, Novo tempo, lembra daquela música? Então é isso, pessoal. A gente volta. Esse é o primeiro Getsu de 2026. A gente uhum, volta logo mais com outro tema que o Guilherme que escolheu também. E eu cedi porque esse aí foi ele. Ele vem me atormentando para fazer esse tema há muito exatamente. tempo, né? Esse dá pra E dizer a que eu gente quase finalmente vai exigi fazer. esse tema. É, Né? ele quase exigiu. Na hora de renovar o contrato, assim, os dois. Exatamente. Eu não fiz menor, quase nada de exigência, renovei o meu contrato e tal. O Guilherme falou: não, tem que fazer o. Tô brincando, claro, não tem contrato nenhum. Então é isso, pessoal. Até a próxima, até o próximo Getsu. Gostem, gostem não, mas vejam e revejam Fellini. E espero que gostem. Tchau. Uhum. Tchau, tchau, boa noite.